Prontinho. Turma, então vou trabalhar mais algumas questões de escalas termométricas, tá? Vamos fazer essa questão aí, que é a questão de número 2. Vamos lá? Escalas termométricas, questão número 2. Vamos lá. A temperatura interna de um forno elétrico foi registrada em 2 instantes consecutivos. O primeiro numa escala Celsius e o segundo na escala Kelvin, né? Então, ele registrou uma temperatura na escala Celsius e uma na escala Kelvin e pede a variação de temperatura em Fahrenheit, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro transformar essa temperatura Kelvin para a escala Celsius. Vamos colocar aqui a equação, né? Fora meio pé, cabeça pé. TC sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5, né? Primeiro eu vou fazer uma relação entre Celsius e Kelvin. Então, eu vou igualar TC sobre 5 é igual a TK menos 273 sobre 5, tá? Então, vamos lá? Então, eu posso dizer que a temperatura Celsius é igual à temperatura Kelvin menos 273. Isolando a temperatura Kelvin, né? É só você pegar a temperatura Celsius e somar com 273. Né? Não, perdão, eu quero o contrário, né? Eu quero transformar só um minuto. Na verdade, eu quero a temperatura em Celsius, tá? Então, agora nós temos que a temperatura Celsius é igual a TK, que é 438, ó, menos 273, tá? Então, transformando na escala Kelvin para a escala Celsius. Isso aqui vai dar uma temperatura de 165 graus Celsius. Pronto. Aí eu vou achar a variação de temperatura na escala Celsius. Variação de temperatura em graus Celsius. Ó. Então, eu tenho 165 Celsius, que a gente transformou da escala Kelvin, menos 120 graus Celsius, que vai me dar uma variação de temperatura de 45 graus Celsius. Tá? Pessoal, quando eu coloquei, ele falou em variação, né? E eu coloquei uma regrinha para vocês, que quando variar 1 grau na escala Celsius, varia 1,8, isso aqui é para fazer uma regra de 3, cara, só isso, ó, que é igual a variação de 1 Kelvin, tá? Se de repente, ó, eu percebi que a variação de temperatura, deixa eu ver se está tudo ok, tudo certo, né? Vamos lá. Então, eu percebi, ó, se o cara tivesse falado, eu achei que a variação de temperatura na escala Celsius foi de 45 graus, né? Se ele pedisse qual é a variação da temperatura na escala Kelvin, seria 45 também. Por quê? Porque é de 1 para 1. Qual é a variação de temperatura na escala Kelvin? 45. Né? Lembra que Celsius tem graus, Kelvin não, né? Mas como ele quer a temperatura na escala Fahrenheit, então você faz uma regra de 3, né? Se a variação de 1 grau na escala Celsius corresponde à variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit, certo? Se você variar 45 graus Celsius, quanto variou na escala Fahrenheit? Isso aí. Que corresponde a 45 vezes 1,8, né? Então, toda vez que ele quer uma variação de temperatura relacionada Celsius e Fahrenheit, você pode sempre pegar a variação Celsius e multiplicar por 1,8, que você já vai ter a variação na escala Fahrenheit, tá? Então, essa variação vai dar 81 graus Fahrenheit. Olha só, um exemplo. Se variar 2 Celsius, quanto que varia na escala Fahrenheit? É só multiplicar por 1,8. Varia 3,6 graus Fahrenheit. Ó, pronto. Se variou 10 Celsius, variação, não confunda. Aqui, esse
TS, TF, TK, são indicações do termômetro. Eu estou falando em variação de temperatura, é diferente, tá? Então, se variar 10 Celsius, quanto varia na Fahrenheit? Só multiplicar por 1,8. Varia 18 graus Fahrenheit, tá? Então, faça uma regra de 3, entendeu? Toda vez que o cara falar em variação, você usa esse termo aqui, ó. Então, por que eu fiz? Primeiro, eu transformei Kelvin para ficar tudo em Celsius. Aí, eu achei a variação em Celsius. Aí, eu fiz uma regra de 3 para achar a variação em graus Fahrenheit. Ok? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Então, vamos lá. Próximo. Fizemos a questão 3. Temos a questão 4, né? E a questão de número... essa seria número 5, né? Fazer essas duas, e aí eu vou introduzir o conceito de dilatação térmica. Um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmara contendo um gás, um tubo capilar em forma de U. Ele está cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. Inicialmente, a câmara é imersa no recipiente, contendo água e gelo em fusão, sendo medida a altura da coluna de mercúrio, tá? De 2 centímetros. Em seguida, primeiro ele jogou no gelo. Em seguida, ele aqueceu, né? E aí ela mediu 27. Então, o que ele está montando? Ele está montando uma escala, né? Ó. E aí ele fez uma relação com a escala Celsius, né? Vamos ver? Ó. Esses pontos que a gente coloca aqui, ó. Esses pontos aqui, ó. Aqui embaixo. É sempre o ponto de fusão, é o ponto de gelo. E esse ponto que a gente coloca aqui em cima é sempre equivalente ao ponto de ebulição. E a indicação do termômetro é sempre no meio do termômetro, tá? Então, isso aqui, ó, é conhecido como o ponto de fusão, que é o ponto é o gelo. E aqui é conhecido como o ponto de ebulição, né? Quando a água está fervendo. E no meio é a indicação. Você viu que ele falou que ele colocou 2 centímetros? Aqui é a escala em centímetros. E aqui é a escala em graus Celsius. 2 centímetros foi o que corresponde ao ponto de gelo na escala Celsius, 0. Aí ele pegou uma outra medida, que é de 27 centímetros, quando ele aqueceu, que corresponde ao nosso ponto de ebulição. E ele pede para montar uma relação entre a temperatura na escala Celsius e a temperatura desse termômetro numa escala H, certo? Então, a gente aprendeu que nós temos lá meio pé, cabeça, pé, né? Lembra que cabeça do termômetro, ó, cabeça, meio, onde está a indicação, e o pé do termômetro, ó. Então, professor, a cabeça é o ponto, corresponde ao ponto de ebulição, o meio é a indicação e o pé é o ponto de gelo. Isso. Aí lembra que eu falei? Usa meio menos pé, cabeça menos pé. Meio menos o pé, que é 2, sobre cabeça menos o pé, que é 2. Pronto, do primeiro termômetro. Aí você monta a mesma relação no segundo termômetro. Meio, que é a indicação, menos o pé, sobre cabeça menos o pé, que é 0. Tá? Então, aí nós temos que TH menos 2, né, sobre 25, ó, igual a TC sobre 100. Ó. Tá? Aí a gente simplifica, divide tudo aqui embaixo por 25. Ó. Senhor, eu posso simplificar no finalzinho? Pode, sem problema, tá? Aí eu tenho TH menos 2 sobre 4 é igual, é isso, né? Não, aqui é 1, né? Perdão, né? Peraí. TH menos 2, 25 por 25 dá 1.
igual a TC, 100 por 25 dá 4, não é isso? Ok? Aí você aplica uma propriedade distributiva aqui, ó. Ó, vou colocar aqui do lado. Aí você tem, ó, TC vezes 1, TC, é igual ao 4, que multiplica TH menos 2. Então, 4 vezes TH é 4TH, e mais 4 com menos 2 dá menos 8. Ó. Então, TC é igual a 4TH menos 8, né? Onde o TC ele chamou de teta, tá? Alternativa C. Pessoal, tudo bem? Ok? Tá. Tá tranquilo? Dá para entender certinho? Tá tranquilo, hein? Joia? Então vamos lá? O próximo. Ó, no próximo é um gráfico, né? Eu vou montar os dois, eu vou fazer de duas formas, tá? Eu vou montar primeiro os termômetros e utilizar meio pé, cabeça a pé, tá? Ok? Lembra que toda vez que você monta os termômetros, você precisa a cabeça do termômetro, o pé dele e o meio, que é a indicação. Ele tem um termômetro graus A e um termômetro na escala Celsius, ó. Celsius e graus A, tá? Pode perceber que quando no A marca 100, no Celsius marca 90, né? Então, vamos lá? Quando A marca 100, ó, Celsius marca 90. E quando no Celsius marca 40, ó, que é isso aqui, ó, o A, nesse ponto, pessoal, vale 0, ó, tá? Então, aqui vale 0. A indicação é o meio, que é o TA, e aqui é TC, certo? Professor, agora é só usar meio menos pé, cabeça menos pé, isso. TA menos 0 sobre 100 menos 0. Isso é igual a TC meio menos pé sobre cabeça menos pé. Tá? Então, esse aqui fica TA sobre 100 é igual a TC menos 40 sobre 50. Simplifica aqui embaixo, divide tudo por 50. Isso aqui vai ficar TA sobre 2 é igual a TC menos 40. Não é? Certo? Ó, aí você multiplica o 2 pelo TC e pelo 40. Então, TA igual a 2 vezes TC, jogo de sinal mais com menos, dá menos, 2 vezes 40, 80. Então, TA é igual a 2TC menos 80. Alternativa C. Certo? Pessoal, lembra lá no começo do ano que eu falei que você pode... Ali não é uma reta? Não é isso que eu tenho, uma reta? Vamos montar a equação da reta, então, tá? Para quem pegou lá, pronto, terminou a questão. Agora, para quem lembra, y é igual a x mais b, o meu y é o TC, né? O A é o coeficiente angular da reta, para quem lembra, que é só usar a tangente, que é cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Então, o A é igual a tangente, meu cateto oposto vai de 40 a 90, então ele vai de 50, dividido por 100. Ó, 50 por 100 divide por 50 dá meio. A reta é crescente, então o A é positivo. Então, mais meio, quem é o X? O X é o TA, mais o B. O B é onde ela corta o eixo Y, mais 40. Não é? Tira o mínimo, 2TC, igual a TA mais 80. Tirei o mínimo direto, tá, pessoal? Ó, mais 80.
certo? Então, TA, isolando TA, é igual a 2TC menos 80. Tá vendo? Então, eu poderia montar a equação da reta, resolvendo essa questão pura matemática, sem saber nada de termômetros. Entenderam? Tudo certo, então, pessoal? Ok? Cadê o pessoal? Tá aí? Entenderam? Então, você monta o termômetro, porque deu menos 80. É a matemática lá, né, Vitor? Olha lá. Mais 80 passa para o outro lado com menos 80. Aí já é, ó, mais 80. Eu joguei para cá, menos 80. Né? Não tem nada a ver com a física ali não, Vitor. É só como mudou do mesmo para o outro, trocou o sinal. Pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo aí? Então, quer dizer, essa primeira parte é a primeira parte de escalas termométricas. Ok? Certo? Agora, passe para a próxima matéria. Aí você tem aí escalas termométricas. Confere. Próximo conteúdo, escalas termométricas. Certo? Vamos lá, então. A próxima é dilatação, né? Tá certo? Confirma? Isso. Então, vamos. Dilatação térmica. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui só um minuto. Então, vamos lá. Dilatação térmica. Vamos lá? Pessoal, dilatação térmica, o que acontece aí? Quando você pega uma estrutura sólida, estrutura líquida ou estrutura gasosa, né? Aí cada estado da matéria tem um modo de agregar, né, as partículas, né? Certo? Aqui eu vou analisar a dilatação térmica de sólido, tá? De um sólido, ok? Então, por exemplo, quando você pega a dilatação, você pega um sólido, ele é formado pelos átomos do sólido, né? Por exemplo, metal, né? E aí o que acontece? Eles estão ligados por essa rede cristalina, certo? E esses átomos, essas moléculas, elas não param, tá? Elas ficam vibrando, tá? Então, quer dizer, a única temperatura que elas poderiam parar seria no zero absoluto. Que aí você não tem temperatura, não vai ter aquecimento nenhum, aí realmente essas moléculas ficariam paradas, cara. Entendeu? Professor, então quer dizer, se eu conseguir atingir o zero Kelvin, que é o menos 273 graus Celsius, essas moléculas ficariam paradas? Sim, ficariam paradas. Entendeu? Então, quando você fala em... Deixa eu só ver um negócio. Quando você fala em... Só um minuto, pessoal, isso não vai ficar dando trabalho para a gente. Aí. Pronto. Então, quando você fala em moléculas, elas sempre estão agitadas, elas estão se movimentando, só que quando é o estado sólido, elas vibram numa posição de equilíbrio, cara, ó. Elas ficam indo e vindo, tá? Mas não só numa direção, né? Elas vão em várias direções, né? Porque isso aí é tridimensional, é espacial, né? Tá? Então, ela já tem um grau de vibração, ela tem uma certa amplitude de vibração. Quando você aquece, você vem aqui e aquece, tá? Você mete o fogo nisso aqui, o aquecimento, elas começam a vibrar mais. Aí essa vibração aumenta, ó. Elas começam a vibrar muito mais. Aí a amplitude de vibração aumenta. Professor, isso aí parece uma ressonância com o aquecimento. Cara, parece mais ou menos isso mesmo, entendeu? A ressonância é um efeito de ondas, né? Entendeu? Lembra? O corpo já está vibrando, tem uma vibração própria,
e você emite um agente externo, emitindo uma frequência igual a essa vibração, a amplitude de vibração aumenta, né? E ela quebra. Tá vendo? Só que aqui é como se fosse uma ressonância térmica. Só que aí não precisa atingir uma certa frequência. O que acontece? Você aquece, o corpo ganha energia térmica, a temperatura está ligada com a agitação térmica, aí elas vibram mais, aí a amplitude de vibração aumenta, e aí, se é um corpo sólido, ele aumenta o tamanho, ele expande, tá? Então, a dilatação térmica, ela está ligada a isso, ao aquecimento, tá? O aquecimento aumentando a temperatura, aumenta a vibração das moléculas, a amplitude do movimento aumenta, a tendência dessas moléculas se afastar, e aí a tendência mesmo é expandir até romper. Pode até romper, dependendo da expansão. Ok? Aí, ó, temos 3 tipos de dilatação, tá? Primeiro é a dilatação linear. Você vai considerar que a dilatação linear é em uma só direção. Na verdade, pessoal, é o seguinte, não é que dilata só numa direção. Você vai pensar aí numa barra, né? Mas se você analisar essa barra, todo corpo tem, cara, todo corpo tem volume. Então, isso aqui seria uma barra. Entendeu? Então, se tem volume, quando você fala volume, é XYZ, 3 dimensões. Então, quando você aquece um corpo, a tendência dele, quando você aquece, é expandir em todas as direções, cara. Não existe nada que não tenha 3 dimensões. Só que quando o cara fala dilatação linear, a dilatação predominante é em uma direção. Tá? Em uma direção. Ó, varia a espessura, varia um pouco a altura dele, mas a predominante é numa só direção, que é no comprimento. Tá? Então, olha só, L0 que está aqui, pessoal, é comprimento inicial dela. É aquele comprimento que ela não está aquecida, que está relacionado a uma temperatura inicial. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Aí você vai aquecer, ela passa a ter uma nova temperatura, você fornece energia, as moléculas começam a vibrar mais, elas se afastam, ó, antes eu tinha esse tamanho, ela sofre uma variação de comprimento devido ao aquecimento, tudo bem, que não, aqui foi exagerado, né? Ela aumenta o comprimento, e esse aumento de comprimento, a gente fala de ΔL, né? ΔL quer dizer variação de comprimento, tá? Pessoal, como é que acha um ΔL? Pessoal, um delta. Delta é final menos inicial. Então, ΔL é pegar o comprimento final dela menos o comprimento inicial. Ó. Ela tinha um comprimento inicial de uma temperatura T0, passa a ter um comprimento final de uma temperatura final, expande, e aí, como é que se calcula essa variação de comprimento? Comprimento final menos inicial. Por exemplo, se ela tem um comprimento inicial de 5 centímetros, você aqueceu, e passou a ter um comprimento final de 7 centímetros, então aqui aumentou 2 centímetros. Então, o ΔL é pegar o comprimento final menos o comprimento inicial. Pronto. Aí você calculou o quanto aumentou o tamanho dessa barra. Então, quer dizer, o comprimento final da barra é só você pegar. É só isolar ele aqui, ó. Passo L0 para o outro lado, né? Então, o comprimento final é pegar o tamanho que eu tinha e somar quanto aumentou de tamanho, ó. Certo? Então, é você pegar o tamanho que você tinha mais quanto você aumentou de tamanho. Pronto. Aí você tem um comprimento final da barra. Cara, mas você tem uma equação específica para achar ΔL, tá? ΔL é igual. Eu vou pôr aquele L que eu estou usando lá, tá? Peraí, deixa eu usar o L. Então, você vai usar ΔL é igual
L0 vezes alfa delta teta. Pronto. Aí você tem uma equação para calcular a variação de comprimento. Anota aí, faça a anotação de vocês. 1 minuto. Faz a anotaçãozinho. Professor, Oi. o que seria esse teta mesmo? Teta, agora eu considero como temperatura, né? Toda vez que tiver teta, é temperatura agora. Eu não uso T para não dizer tempo, né? Eu uso o termo, porque na termologia você pode usar Tzinho ou teta. Teta quer dizer variação de temperatura. Tá bom, obrigada. Valeu. Pronto? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver se o pessoal tem. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma dúvida. Vamos lá? Certo, pessoal? Ó, então, teta é a nossa... Deixa eu já vou comentar, Vitor, o que é o alfa. L é o meu comprimento, L0 é o meu comprimento inicial, teta representa por temperatura, né? E o alfa é o coeficiente de dilatação linear. Anota aí o que é o alfa. Coeficiente de dilatação linear. Ok? Esse é o nosso alfa. Coeficiente de dilatação linear. Cara, cada material tem o seu alfa, entendeu? Tem material que você aquece, que eles têm o mesmo comprimento, porém materiais diferentes. Quando você aquece, eles dilatam de uma forma diferente. Entendeu? O alfa está ligado a isso. Cada material tem o seu valor de alfa. Ok? Alfa representa coeficiente de dilatação linear, que é esse alfa aqui, ó. Tá? Ó, coeficiente de dilatação linear, que é o nosso alfa, ok? Ó, essa parte é muito formulinha, cara. Bastante, tá? Pessoal, aqui está um exemplo da própria dilatação linear. Olha isso aqui, ó. Aqui foi um trilho, todo trilho normal, ó, isso já é calculado, né? Isso aqui, ó, é a dilatação linear, o ΔL do trilho. Então, isso aí, cada barra dessa aqui, ó, tem um espaçamentozinho. Tudo calculado já, entendeu? Então, quer dizer, que se aquecer, o que vai acontecer? Essa barra vai aumentar de tamanho e, no máximo, ela vai encostar, entendeu? Agora, caso seja um cálculo errado, entendeu? Porque o ΔL, o que vai dilatar vai depender do L0, do alfa e do ΔT, tá? Muito aquecimento dilata bastante. O alfa eu não vou falar porque o alfa é de A, é o mesmo. E lembra que o L0, quanto maior o comprimento, maior vai ser a dilatação. Então, nesse caso aí, deve ter acontecido num dia muito quente. Por que, professor, num dia muito quente? Porque aumentou muito a temperatura. Ó, aí você teve muita variação de comprimento. E um mau projeto, o que aconteceu? Ele encostou, continuou aumentando, aí ele entortou. Isso é um exemplo. Por isso que o cara deixa esse espaçamento nos trilhos para o caso da dilatação térmica. E o trilho é um exemplo de dilatação linear. Ok? Ó, pessoal, o outro caso que é muito cobrado é lâminas bimetálicas, tá? São duas lâminas, tá? Ó, de mesmo comprimento.
materiais diferentes. Materiais diferentes, tá? Aí, quando você aquece, o que vai acontecer, ó? Guarde isso aqui é importante. Se a mesma for submetida a uma variação de temperatura, o sistema irá se curvar para o lado da barra de menor coeficiente de dilatação. Então, ele vai sempre, ó, são duas, ó, 1 e 2. Aí você aquece. Vamos supor, presta atenção no que eu vou falar aqui, que o alfa 1 foi maior que o alfa 2. Tá? São barras de mesmo tamanho, mesma variação de temperatura. O que eu quero mostrar para vocês? Se o delta L é L0, alfa delta θ, duas barras de mesmo tamanho e sofrem a mesma variação de temperatura, eu posso analisar essa equação assim, ó. Ó, estou considerando que tenha o mesmo comprimento inicial e a mesma variação de temperatura. Por que eu fiz isso? Alguém sabe me responder? Por que eu estou analisando a equação dessa forma agora? Quero até ver a resposta. Por que eu isolei o delta L com alfa? É isso que eu quero entender. Eu falei para vocês que o L0 é igual das duas, vão sofrer a mesma variação de temperatura. Aí, o que eu fiz? Aí eu isolei o L0 delta θ. Isso, gente. Isso aí, ó. Quem está conseguindo ter essa visão, maravilha, cara. Vocês evoluíram muito na física. Bastante. Bastante mesmo. Tá? Então, eu isolei o que era constante para analisar a relação das proporções, né? Não é isso? Então, quando você tem uma situação dessa, que delta L sobre alfa é igual a uma constante, ó, isso aqui, lá a gente estudou, a razão me dando uma constante, grandezas diretamente proporcionais. Vai sofrer a maior variação de temperatura quem tiver o maior coeficiente de dilatação. Então, se eu estou dizendo aqui que alfa 1 é maior que alfa 2, portanto, delta L1 é maior que delta L2, ó. Então, a de cima dilata mais, ó. Ó, situação, ó, 1 e 2, ó, 1 e 2 depois, a de cima dilatou mais. Entendeu? Aí, o que está escrito aqui? Que ela irá se curvar para o lado de menor coeficiente de dilatação. O de baixo não tem o menor coeficiente de dilatação, então todo esse sistema se curva para baixo. Ó. Tá? Então, ó, professor, então elas têm o mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma variação de temperatura, isso temos, então, que delta-L e alfa são grandezas diretamente proporcionais. Quem tem mais alfa, dilata mais. Isso. E aí vai sempre se curvar para o lado quem tem o menor coeficiente de dilatação. Correto. Professor, e se fosse uma situação 1 e 2, o contrário, que o alfa 2 é maior que o alfa 1. Portanto, delta L2 maior que delta L1. Então, ela vai se curvar para cima. Ó. Tá? Isso é importante a gente entender. Tá? Para onde que ela vai encurvar. Ok, pessoal? Isso aí é a chamada lâmina bimetálica. Que tem um exemplozinho aqui para a gente analisar. Para a gente entender isso aí. Só um pouquinho. Professor. Vou abrir aqui agora para a gente discutir. Pode falar. Então, aquele que tem o maior coeficiente de dilatação linear, ele tanto dilata mais, quanto ele contrai mais no resfriamento? Sim, sim. Tanto que a relação é para uma... quando eu falo contrai, quando eu falo dilata, né, você pode ver que eu não falei ali que o comprimento é proporcional. A variação do comprimento é proporcional. Então, aquele que tem alfa maior, ele expande mais
e ele encolhe mais. Entendeu? Ele varia o comprimento tanto para aumentar como para diminuir. Entendeu? Aí, nesse caso, eu não falei nada sobre isso, porque ali a gente relacionou o delta L com alfa, não foi? Entendeu? Aí seria uma relação do delta L com a variação de temperatura. Mas você pode guardar isso aí, tá? Quando você diz, o alfa, quer dizer que ele vai dilatar mais. Dilatar mais quer dizer o quê? É tanto expandir mais como encolher mais. Quem que falou comigo? Eu, a Daiane, obrigada, viu? Tá bom, né? Entendeu? Uhum. Ó, aí o Rodrigo diz, para saber a relação de proporção entre o coeficiente linear e variação. Tá. Respondendo lá. Beleza, Rodrigo. Show. Ó, agora tem um exemplo que eu coloquei para vocês aqui, que é justamente sobre isso. E eu quero que vocês marquem alguma coisa. Vamos ver se vocês conseguirem. Isso aí é questão típica dessa relação, viu? Vamos lá? Pessoal, assim, de repente o aluno ficou meio perdido, né? Isso é um circuito que tem uma campanha elétrica e uma bateria, né? Se eu preciso ligar o circuito, presta atenção aqui. Aqui o circuito está aberto, ó. Vendo? Quando você precisa ligar, então isso aqui tem que encurvar para baixo. Porque se ele encurva para baixo, aí fecha o circuito, passa a corrente elétrica no circuito. Aciona a campainha. Então, quer dizer, o que eu preciso é que essa lâmina bimetálica se encurva para baixo. Espera aí, professor. Se ele precisa encurvar para baixo, eu aprendi o seguinte. Então, que o alfa 1 seja maior que o alfa 2. Aí eu tenho uma dilatação maior da de cima. Ó. Aí o meu sistema inteiro se encurva para onde? Para baixo. Entendeu? Então, para ele se curvar para baixo, lembra que ela vai sempre se curvar para o lado que tem o menor coeficiente de dilatação. Então, professor, você quer dizer que o alfa 1, o metal que está em cima, tem que ter um coeficiente maior do que está embaixo. Isso. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Aí ele deu a tabela dos coeficientes em relação ao metal 1 e 2. Então, 1 tem que ter o alfa maior. Aço e cobre. Não, o aço é o menor. Ele está pegando 1 e 2. Não. Aço e chumbo. O 1 não pode ser o aço, porque o chumbo tem um alfa maior, está fora. Pode ser o chumbo e o aço? Pergunto para vocês. Pode ser ou não? O chumbo é o 1 que está em cima e o aço é o 2 que está embaixo. O professor pode, porque o alfa, o coeficiente do chumbo é 2,7 vezes 10 a menos 5. E o do aço é 1,2 vezes 10 a menos 5. Que torna-se uma situação onde o alfa 1 fica maior que o alfa 2. Aí ela vai encurvar para baixo. Então, pode ser. Então, essa duplinha pode ser. Pode ser o chumbo e o cobre? Ó. O chumbo pode ser o 1 e o cobre pode ser o 2? Pode, professor, porque o 1, que é o que vai ficar em cima, é 2,7 vezes 10 a menos 5. E o cobre que vai ficar embaixo é 1,7 vezes 10 a menos 5, que está relacionado com essa ideia nossa aí, para ele poder encurvar para baixo. Né? Então, alternativa correta, alternativa C. Professor, mas se ele tiver o mesmo alfa, eles não encurvam nem para cima nem para baixo, né? Entendeu?
Certo, pessoal? Entendeu? Conseguiram entender essa relaçãozinha aí da lâmina bimetálica, tá? Isso é uma coisa bem cobrada. Anota aí, isso é uma situação bem boa para cair numa prova do Enem, tá? Com certeza, lâminas bimetálicas. Você viu que tem certos aparelhos, hoje é um pouquinho mais moderno. Por exemplo, antigamente, a geladeira, o ar-condicionado, eles ficavam ligados direto, o ferro de passar, né? Eles tinham um sistema numa lâmina bimetálica. O que acontece? Quando a geladeira ficava muito tempo ligada, a tendência dela é aquecer, né? Então, tinha um sistema bimetálico, entendeu? Que aí, o que acontecia? O sistema estava fechado, a geladeira estava ligada, por exemplo. Aí, aquecendo, essas lâminas iam aquecendo, iam dilatando. Aí, chegava uma certa temperatura, o que acontecia? Ela ia dilatando, e de repente, a lâmina subia ou descia. Ela abria o circuito. Entendeu? Aí, o que acontecia? Ela voltava, ela resfriava, e quando ela começava a resfriar, ela ia voltando, até fechar o circuito, e aí a geladeira ligava de novo. Beleza, pessoal? Tranquilos? Ok? Vamos lá para o próximo. Ó. Agora nós temos lá a dilatação superficial, tá? Cara, agora é superficial. Lembra que isso aqui é uma chapa tem 3 dimensões, né? Mas quando você fala superficial, você lembra em 2 direções, ou dimensões, tá? Então, você tem uma dilatação predominante em 2 direções e 2 dimensões, apesar que as 3 dimensões, elas se dilatam, né? Mas a predominante em 2 direções. Quando você fala que a dilatação predominante em 2 direções, aí você fala em área. Você viu? Ó, linear, você fala em comprimento. Uma direção, comprimento, centímetros, metros. Quando você fala em dilatação superficial, você fala em direção, né? Aí você fala em metro quadrado, centímetros quadrados, porque é área. Ó, centímetro quadrado e assim por diante, tá? Então, você tem uma área inicial, com uma certa temperatura inicial. Você vem aqui, aquece, tá? Aquece. Ó. Então, isso aqui fornece energia. Ela vai dilatar. A dilatação dela, o aumento do comprimento foi essa área aqui, ó, externa, né? Isso aqui é um ΔA, ó. E esse ΔA está relacionado a uma temperatura final. Com a mesma ideia, lá da dilatação superficial, você pode escrever assim, ó, que ΔA é pegar a área final, que é toda essa área agora, quando ela aumentou o tamanho, menos a área inicial. Aí você achou o ΔA. Ó. Ou você pode dizer que a tua área final é a área que você tinha, mais o quanto dilatou de área. Ó. Não é isso? Pronto. E aí tem uma equação específica para isso, né? Que ΔA, que a variação de área, é pegar a área inicial, olha isso aqui agora, vou destacar, vezes quem? O beta, eu não falo alfa mais, eu falo beta. Vezes o beta, vezes a variação de temperatura. Pronto. Então, assim, eu posso calcular qual é a minha variação de área. ΔA, variação inicial. A0, área inicial. ΔT, variação de temperatura. Ó, área no sistema internacional é metro quadrado, área inicial é metro,
Temperatura, graus Celsius. Se eu fosse, ó, sistema internacional, se eu fosse analisar aqui, é isso, metro, isso, graus Celsius. Pronto. Tudo bem que pode ter outras unidades, mas essa no sistema internacional. Tá? Olha lá. Aí o beta é o coeficiente de dilatação superficial. Pessoal, guardem que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, corresponde a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ó, guarda sempre assim, ó, se o alfa é uma direção, o beta é 2, multiplica por 2. Professor, se ele der o alfa na questão, e eu quero área, aí você tem que pegar esse alfa, multiplicar por 2, para achar o beta. Professor, qual é a unidade do beta? É só isolar o beta. O beta é igual a delta A dividido por A0, variação de temperatura. Olha isso aqui, ó. A área vai ser dada em metros, A0 é metros, e temperatura, graus Celsius. Você vai cancelar metro com metro, a temperatura, a unidade do beta pode ser 1 sobre graus Celsius. Pronto, não está errado. Mas se eu jogar o grau Celsius para cima, ele fica graus Celsius a menos 1. Então, você pode dizer que a unidade do beta ou do alfa é graus Celsius a menos 1. Tá? Aí eu peguei a área metro, área inicial metro, temperatura, graus Celsius, tá? Ok? Eu poderia usar a área, por exemplo, assim, ó. Aqui pode ser centímetros quadrado, aqui centímetro, não tem problema. Eu não posso ter, por exemplo, metros aqui e centímetros aqui. Tá vendo? Aí eu não posso. Tá? Eu posso ter delta A como centímetro quadrado, A0 como centímetro e θ como graus Celsius. Ok? Deixa eu ver. Certo, pessoal? Tranquilo aí? Mas as geladeiras mais antigas que eram assim, cara. Hoje um sistema mais moderno. Tá bom? Ó, vamos concluir agora. Lembrando que ainda tem teoria. Peço a vocês que não façam ainda exercício de dilatação. Pode ser linear, tá? Mas não pegam para fazer, senão uma maioria vocês não vão fazer ainda. Ok? Aí, semana que vem, eu vou marcar mais aula extra para a gente de termologia. Ok? Dá para a gente ir levando assim, né, pessoal? Marcando aí, porque aí vai ser legal para mim e para vocês. Já começo a adiantar alguns conteúdos. Tá bom? Tudo certo? Tá? Mas vai com calma, tá? Eu não vou marcar direto, tá? Essa parte de escalas termométricas a gente vai levando bem tranquilinho. Quando chegar lá pelo meio do ano, você vai ver que a gente terminou ela na boa. A gente tem mais tempo depois para a gente trabalhar até com mais exercícios, ok? Vamos só concluir um conceito aqui comigo, olha só. Aí, pessoal, eu coloquei para vocês alguns exemplos aqui. Olha lá, tá vendo? Ó? Também tem a dilatação da área, cara. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é colocado aqui justamente para quando aquecer, eles se encaixarem. Ó, olha o que acontece quando você não leva em consideração aí esse rejunte aí. Entendeu? Se ela tiver totalmente uma calçada grande, uma área só, se tiver um dia de muito sol, ela vai trincar, ela vai quebrar. Tá? Aí, ó, é uma coisa que sempre se questiona. Pessoal, quando você tem um furo numa placa e você aquece essa placa, tá? O que acontece com o furo? Pessoal, ele expande toda a placa, toda expande, aumentando o tamanho do furo, tá? Então, quando você tem um furo de uma placa e você aquece a placa, toda a placa se expande, expandindo o furo, entendeu? Se de repente você tivesse uma situação
onde isso aqui é fixo, isso aqui é fixo, isso aqui é fixo, ela está presa. E você aquece, então a tendência do furo é fechar, né? Porque ela vai crescer para algum lado, ou essa chapa sobe, entendeu? Mas esquece isso. Isso aqui não. Isso aqui o cara nunca vai te cobrar. Guardem sempre uma situação que, se você tiver um furo e você aquece essa placa, o furo dilata, ele aumenta. Então, o furo também aumenta. Tá? Guarda sempre isso. A explicação disso daria mais ou menos uma folha e meia de caderno, só para equacionar isso. Ok? Pessoal, aqui, só para a gente fechar aqui. Está vendo aqui, eu tenho 2 materiais, uma bolinha e um anel. Ó, vou chamar a bolinha de 1 e o anel de 2. Vocês viram que a bolinha, ela se encaixa perfeitamente, mas ela não passa. Aí eu pergunto para vocês, o que eu poderia fazer para ela passar? Eu quero que essa bola passe por esse disco. Quais são as hipóteses? Poderia, em relação à bolinha, em relação ao anel, né? Você poderia, de repente, resfriar a bolinha. Pronto. Né? A bolinha vai encolher e vai passar pelo anel. Poderia, de repente, aquecer o anel. Porque se eu aqueço o anel, esse buraco vai aumentar, aí a bolinha pode passar. Então, eu poderia resfriar a bolinha ou aquecer o anel. Joia? Só uma das primeiras hipóteses para a gente começar a trabalhar. Eu faço força para ela passar na marra, tá bom. Beleza, então, pessoal? Tudo certinho na aula de hoje? Oi, Bruno. Pode falar, Bruno. Sim, qualquer material. Ó, tem algumas ligas metálicas que eu vou falar depois, tá? Tem algumas ligas metálicas que você aquece e ela continua sendo do mesmo tamanho. Tá? Tem alguns materiais que ele tem um alfa negativo que você aquecendo, ele em vez de expandir, ele encolhe. Tá? Mas é isso, né? Ó, nós estamos falando de sólidos, né? Nós não vamos falar de materiais que não sejam sólidos. Então, tanto que a dilatação térmica dos sólidos. Entendeu? A gente só está analisando aquela dilatação provocada pelo aquecimento, onde as moléculas se afastam. Tá? Nós estamos falando de energia interna ligado, porque tem mais energia envolvida, só que aí você estuda isso lá no meio gasoso. Beleza, Vitor? O plástico vai derreter, né, cara? Joia? Beleza, então, pessoal? Ok? Depois eu vou, para quem não assistiu a aula, eu vou colocar na plataforma. Falou? Pessoal, bom almoço, bom descanso, fiquem com Deus, tá bom? Que é isso, Vitor? Um abraço, cara. Até mais.